E hoje eu quero conversar com vocês sobre o poder das palavras. Na maioria das vezes nós não temos noção do peso das palavras, daquilo que nós falamos e de como que isso interfere na vida dos outros e na nossa própria vida. Como uma palavra ela pode mexer na autoestima das pessoas. Frequentemente eu ouço muitas pessoas falando assim: eu sou uma pessoa muito sincera, eu falo mesmo, eu não quero saber, eu digo o que tem que dizer na lata. Temos que tomar muito cuidado para não confundir sinceridade, ser uma pessoa verdadeira com falta de educação. Eu posso ser sincero, eu posso ser uma pessoa verdadeira, mas não preciso sair por aí agredindo ninguém. Eu não preciso ofender ninguém com as palavras. Eu tenho que entender que existe uma maneira de se falar, um jeito de se falar e o porquê se falar. As palavras ela têm um peso tão grande na vida das pessoas que nós muitas vezes não conseguimos entender certas atitudes e aí a gente pensa: mas por que fulano mudou comigo? Por que fulano não é mais a mesma coisa? Ou por que a nossa relação, a nossa amizade acabou ao longo do tempo? Muitas vezes são por palavras, são por coisas ditas e que a gente às vezes até sem pensar ou sem intenção acaba ofendendo e machucando as pessoas. O peso de uma palavra na vida de alguém é tanta que nós podemos salvar uma pessoa. Nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Por isso é importante sabermos usar quais palavras, o como, o momento que nós devemos falar. Uma palavra mal falada, uma palavra maldita, no sentido de não animar, de ofender, de magoar, ela pode destruir a vida de alguém, ela pode acabar com a autoestima de alguém. É importante a gente entender isso e selecionar, pensar no como falar e de que maneira vamos falar. A expressão, a comunicação é algo importante nos seres humanos e nós necessitamos disso. Nós gostamos de conversar, nós somos um povo afetuoso, nós gostamos de nos comunicar. Mas muitas vezes nós só queremos falar e também não queremos ouvir o que o outro tem para nos dizer. E aí uma relação ela não se dá apenas onde um fala e somente o outro ouve. É importante um falar e o outro ouvir. É importante o outro falar e eu ouvir. O peso da palavra na vida de alguém é tanta que se nós soubéssemos isso desde sempre, com certeza nós evitaríamos muita confusão, muitos problemas, muitas separações. Eu já encontrei pessoas que falam que lembram de situações, lembram de uma fala de 10, 15, 20 anos atrás. E quando elas começam a falar daquela fala, daquele momento, foi tão dolorido que mesmo que aconteceu há tanto tempo atrás, ela chora, ela fica magoada, ela fica ressentida ainda por aquilo, porque não conseguiu superar. Porque o peso de uma palavra, a palavra ela não é passado, ela não é futuro. A palavra ela é sempre presente. E por mais que tenha passado aquilo que eu falei, ela sempre vai ser presente, ela sempre vai ser atual. Então é muito importante que a gente entenda que o peso das palavras, elas podem ou elas possam sempre nos motivar a viver melhor, a nos relacionarmos melhor. Quando eu olho no espelho, quando eu me vejo, o que que eu percebo, o que que eu falo de mim mesmo, olha o poder da palavra. Quando eu estou com os outros, seja no trabalho, seja na família, seja na convivência, no aleatório, é tão importante a gente aprender a respeitar as pessoas pela palavra. E muitas vezes nós ofendemos gratuitamente, nós ofendemos as pessoas simplesmente pelo prazer de perceber que nós somos superiores aos outros. E aí nós vamos definhando as relações. Nós muitas vezes cuidamos tanto do que falar com o nosso chefe, com o nosso professor, com alguém que é um superior nosso, que não é da nossa convivência, não é da nossa família. E aí quem é da nossa família, quem é da nossa convivência, seja o esposo, a esposa, um filho, a gente não cuida das palavras e ofende. Então é muito importante que a gente entenda que as palavras possuem peso e devem ser cuidadas na hora de falar. Um beijo gostoso, carinhoso e até o próximo encontro.
Tchau!